Bom, primeiramente é preciso explicar do que se trata um laudo pericial. O laudo pericial é uma peça técnica formal que apresenta o resultado de uma perícia. Nele, ele deve ser relatado tudo o que foi encontrado, no caso o objeto do exame, que será levado para os peritos. É um documento técnico formal que vai exprimir o resultado do trabalho do perito. Isto é, o produto final da perícia é uma história contada, limitadamente, sobre os fatos que motivaram e deram andamento ao processo judicial. Mas as conclusões que chegou o perito sobre a matéria que se pautou, independente da área de atuação, vão estar contidas no laudo pericial. Entre as várias peças técnicas, podemos dizer que o laudo pericial ele é o documento mais completo, em razão da sua origem, que é um exame de natureza pericial feito pelos peritos. Agora, eu vou dizer quais são os requisitos do laudo pericial, São eles, a objetividade, nesse caso, o rigor tecnológico, a concisão, a argumentação e exatidão e a clareza, Esses são os requisitos que devem estar contidos no laudo pericial. E é preciso ter identificação completa do caso, no caso, o número do processo, a data, as partes envolvidas, do perito e da autoridade a quem se destina, Então, são esses os requisitos que devem ser previstos no laudo pericial. A metodologia adotada, são um dos requisitos que precisam conter, que são as respostas que devem estar lá no laudo, e as conclusões, além dos anexos e dentre outros requisitos, como por exemplo a data e a assinatura, que devem estar contidas no laudo pericial. No que tange a respeito sobre esses requisitos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Objetividade. O laudo ele deve buscar ir direto ao ponto que o quesito aborda, evitando julgamentos pessoais, subjetividades que ultrapassem o que se der no saber no que se trata, Sobre o rigor tecnológico. Dentro da ciência que domina o perito, também chamado de expert, ele deve buscar a teoria científica que melhor se aplica àquela perícia judicial. Concisão. O laudo pericial ele não pode ser prolixo, sob pena de comprometer a objetividade e até mesmo dificultar a compreensão da resposta que se espera da perícia, A argumentação. O perito, ao apresentar sua opinião no laudo pericial, ele deve expor as razões pelas quais ele emitiu sua opinião e pelas quais ele teve aquela conclusão. Não basta somente responder os quesitos sem justificar, A exatidão. Exatidão também é um outro requisito. Considerando que a perícia judicial ela é a opinião de um profissional sobre matéria técnica ou científica, precisa que a resposta dele, seja precisa, seja exata, para que as decisões que se baseiam no laudo pericial reflitam segurança e exatidão. Sobre também a clareza, deve ser de forma clara. O laudo pericial ele vai ser lido por outras pessoas, ou seja, por terceiro, sejam as partes, advogado, até mesmo o magistrado da vara, que o processo tem no seu curso. Então, ele tem que ser de forma clara para que outras pessoas possam entender também. Bom, resumindo, o laudo pericial ele é basicamente uma peça escrita, fundamentada, na qual os peritos eles vão expor as observações e os estudos que fizeram no local, que será registrado as conclusões do exame pericial sobre um determinado fato ocorrido. No laudo pericial serão documentados os fatos que foram ocorridos, as operações realizadas e as conclusões que serão devidamente fundamentadas. Olá, meu nome é Ingrid e falarei sobre alguns requisitos mínimos de um laudo pericial.
Requisitos mínimos de um laudo pericial precisam ser obedecidos para cumprir a destinação final da perícia judicial, que é esclarecer aqueles que solicitaram ou determinaram a realização da perícia. Um desses requisitos é a objetividade. O laudo deve buscar ir direto ao ponto, que é que o quesito aborda, evitando julgamentos pessoais e subjetividades que ultrapassem o que se quer saber do quesito. A objetividade do laudo analisado descreve que o exame tem por finalidade constatar as circunstâncias e causas de uma explosão ocorrida no local. Outro requisito é o rigor tecnológico. Dentro da ciência que domina o perito, também denominado de expert, ele deve buscar a teoria científica que melhor se aplica à perícia judicial. Neste quesito, o laudo informa, abre aspas, esse laudo foi redigido por Lilian Parabox, perita criminal, redigido em 33 páginas pela perita que subscreve, ilustrando 44 fotografias digitais e 4 imagens da planta baixada do edifício inserida no corpo do texto. Fecha aspas. Temos também a concisão. O laudo pericial não pode ser prolixo, sob pena de comprometer a objetividade e dificultar a compreensão das respostas que se espera da perícia. As respostas aos quesitos da perícia devem ser claras, objetivas e fundamentadas, mas precisam estar presas ao objeto da perícia, evitando-se argumentos inúteis ou que não tragam luz aos fatos submetidos à perícia. A argumentação, o perito, ao apresentar sua opinião no laudo pericial, deve expor as razões pelas quais emitiu sua opinião, pelas quais concluiu, não basta apenas tão somente responder os requisitos sem justificar. De modo que o juiz precisa fundamentar a sua decisão. Mesmo tendo livre convencimento, o perito deve fundamentar a sua resposta, justificar quais critérios utilizou para expressar as respostas aos quesitos e para expor a conclusão do laudo pericial. Exatidão. Considerando-se que a perícia judicial é a opinião de um profissional sobre matéria técnica ou científica, prescinde que a resposta seja precisa, seja exata para as decisões que se baseiam no laudo pericial, reflitam segurança e exatidão. Essa segurança se estima da perícia é fundamental para a tomada de decisões, pois refletem efeitos da vida do patrimônio das pessoas e das empresas. Dado o rigor técnico que se espera da perícia, desde que se tenham todos os elementos para a realização da perícia, este deve se distanciar da suposição e da opinião meramente subjetiva. Por fim, temos a clareza. O laudo pericial vai ser lido por terceiros, sejam as partes, os advogados, os magistrados da vara, que o processo tem pelo curso. A realidade processual precisa ser exata e clara para que o juiz possa decidir de maneira segura sobre a matéria da perícia. Se ainda restar alguma dúvida, seja por inexatidão ou falta de clareza dos autos, as partes, o juiz pode pedir esclarecimentos adicionais, chamados de quesitos complementares. Deste modo, o nosso laudo analisado cumpre com todos os requisitos mínimos de um laudo pericial.